Você sente que sua vida gira em torno dos seus filhos, que tudo o que você faz é por eles e que, se por acaso quiser dizer não, acaba se sentindo culpado ou até rejeitado. Se essa pergunta mexeu com você, respire fundo, porque talvez esteja na hora de olhar com mais carinho para a sua própria história e reconhecer algo que até agora você talvez estivesse escondendo até de si mesmo. Muitos pais e mães, depois dos 70 anos, entram numa fase da vida que deveria ser mais tranquila, mais leve, mais voltada para o cuidado com si mesmos. Mas na prática, o que acontece muitas vezes é o contrário. Eles passam a viver para resolver os problemas dos filhos adultos. Tomam conta dos netos todos os dias, mesmo exaustos. Pagam contas que não são suas. Emprestam dinheiro, tempo, saúde e quase sempre sem receber o mesmo carinho de volta. Não por maldade. Às vezes, os próprios filhos nem percebem o quanto estão exigindo. E por amor, por medo de magoar, esses pais continuam ali, achando que, se pararem de ajudar, vão ser vistos como egoístas, ou pior ainda, que vão perder o amor dos filhos. Mas o que era para ser afeto se transforma em dependência emocional. E sem perceber, a pessoa se torna prisioneira dentro da própria casa, sem voz, sem tempo, sem vida. Se você já sentiu isso, se tem a sensação de que sua vida não é mais sua, de que está sempre cansado, mas não pode parar, de que tem medo até de dizer o que pensa, então é com você que eu quero conversar hoje. Neste vídeo, com respeito, empatia e verdade, vamos falar sobre 5 sinais de que você pode estar vivendo como escravo emocional dos seus filhos. E o mais importante, o que fazer para recuperar seu espaço, sua paz e sua dignidade. Porque a vida não acabou. E você ainda tem o direito de viver com leveza, liberdade e respeito. Número 1. Você nunca tem tempo para si mesmo. Pense com sinceridade. Quando foi a última vez que você fez algo só por você? Não para os filhos, não para os netos, não para ajudar ninguém, mas apenas para se cuidar, se distrair ou simplesmente descansar? Um dos sinais mais claros de que um idoso se tornou escravo dos filhos adultos é quando não existe mais tempo próprio. O dia começa e termina girando em torno dos compromissos dos outros. É levar neto na escola, fazer almoço para a família, ajudar a cuidar da casa dos filhos, resolver burocracia, cuidar de alguém doente e por aí vai. No começo isso pode até parecer carinho, mas com o tempo o corpo começa a falar, a exaustão se instala e a mente sente que algo está errado. E o mais triste, você começa a achar que não tem direito ao descanso, como se fosse egoísmo parar, como se cuidar de si fosse uma traição. E foi exatamente assim com seu Osmar, de 72 anos. Viúvo, aposentado e pai de 3 filhos. Depois que a esposa faleceu, os filhos passaram a depender dele para tudo. Ele buscava os netos no colégio, fazia compras para todos, emprestava dinheiro, cuidava de um deles que estava doente. E não reclamava, mas por dentro se sentia sufocado. Chegou ao ponto de parar de ir ao médico porque não tinha tempo. Deixou de visitar os poucos amigos que restavam. Até que um dia teve uma queda em casa sozinho e precisou ser levado ao hospital. Foi ali, naquela maca, que ele entendeu. Estava exausto. Não fisicamente, mas emocionalmente. Depois desse episódio, Osmar decidiu mudar. Conversou com os filhos com firmeza e amor, estabeleceu limites, criou horários só dele. Voltou a caminhar, retomou o convívio com amigos e começou até a fazer pintura. Hoje, ele diz com orgulho: eu continuo sendo pai, mas agora também sou o Osmar e não abro mais mão disso. Se você se identificou com essa história, se percebe que o seu tempo desapareceu, escreva aqui nos comentários. Número 1. Estou sempre cansado. Assim a gente segue junto, passo a passo, resgatando o seu direito de viver com mais leveza. Número 2. Você tem medo de dizer não. Esse sinal é silencioso, mas devastador. Você sente que não pode recusar um pedido dos seus filhos, mesmo quando está cansado, mesmo quando aquilo vai te prejudicar. Se cada vez que pensa em negar algo, o seu coração acelera.
Se você fica com medo de magoar, de parecer ingrato, de ser criticado ou até abandonado, isso não é mais um gesto de amor. É um sinal de alerta. O medo de dizer não transforma o afeto em prisão. A presença se torna obrigação e o vínculo, que deveria ser leve, vira um campo de culpa. A dona Elza, de 74 anos, passou anos assim. Ela morava sozinha, mas seus 3 filhos moravam perto. Todos os dias um deles ligava pedindo algum favor. Cuidar dos netos, resolver coisas no banco, fazer almoço de última hora. E ela dizia sim, sempre. Mesmo quando estava doente, mas por dentro se sentia sufocada. Um dia uma amiga perguntou: Elza, quando foi a última vez que você disse não para alguém? Ela ficou em silêncio. Chorou. E ali entendeu que não sabia mais se colocar em primeiro lugar. Foi então que ela começou a mudar. Buscou ajuda psicológica pelo posto de saúde. Aprendeu a usar palavras firmes com amor. Começou a dizer: hoje não posso, filho. Preciso descansar. Agora não é um bom momento, depois conversamos. E algo curioso aconteceu. Os filhos não se afastaram, pelo contrário, começaram a respeitá-la mais, porque quem se respeita, ensina o outro a respeitar também. Se você sente medo de dizer não para seus filhos, escreve aqui nos comentários. Número 2. Tenho dificuldade de impor limites. E aproveita este momento para se tornar um guardião da saúde do nosso canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você recebe nossos PDFs exclusivos com dicas práticas e científicas para viver melhor depois dos 60. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Agora que você já reconheceu, 2 sinais importantes fica comigo, porque os próximos podem abrir ainda mais seus olhos e seu coração. Número 3. As decisões da sua vida não são mais suas. Você já percebeu que, aos poucos, foram tirando de você o direito de decidir? Onde morar? O que comer? Que médico ir? Que dia descansar? Muitas vezes, sem perceber, os filhos passam a tomar as rédeas da vida dos pais, como se eles não soubessem mais o que é melhor para si. Claro, há casos em que a ajuda é bem-vinda, mas quando toda e qualquer decisão precisa de autorização, quando você é tratado como alguém incapaz de escolher, isso deixa de ser cuidado e se transforma em controle. Seu Antônio, de 76 anos, vivia com um dos filhos desde que perdeu a esposa. No início, achou que seria bom, companhia, segurança, apoio. Mas, com o tempo, percebeu que não podia mais fazer nada sem pedir permissão. Queria sair para caminhar. O filho dizia que era perigoso. Queria visitar um amigo. Ouviu que não era hora. Queria comprar algo simples no mercado. Era criticado por gastar à toa. Ele começou a se calar, a aceitar. Até que, em um domingo, pegou a foto da esposa, se trancou no quarto e desabou. Amor, eu não tenho mais vida. Só me deixam existir. Foi quando a filha mais nova, que morava em outra cidade, percebeu que algo estava errado. Ela veio visitar, viu o quanto o pai estava triste e isolado, e conversou com o irmão. Juntos, reorganizaram a rotina. Seu Antônio passou a ter dias só para ele, retomou atividades simples e até voltou a frequentar um grupo de música na igreja. E em pouco tempo voltou a sorrir. Tomar decisões é um direito seu, mesmo depois dos 70. Dignidade tem a ver com autonomia. Você tem o direito de escolher, sempre. Se você sente que não decide mais nada por si mesmo, escreve aqui nos comentários. Número 3. Perdi meu poder de escolha. Sua voz importa, seu desejo importa, sua vida também é sua. Número 4. Você sente culpa quando cuida de si. Esse é um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, um dos mais tristes. Você tira um tempo para si, para descansar, para respirar. Mas, no fundo, sente que está fazendo algo errado, como se, ao escolher cuidar de você, estivesse abandonando alguém. Essa culpa, muitas vezes, não vem de hoje. Ela é construída aos poucos ao longo dos anos, principalmente quando passamos a vida cuidando dos outros. Filhos, netos, casa, compromissos, responsabilidades. E a cada vez que tentamos parar um pouco, parece que estamos traindo o papel que esperam da gente.
Só que o tempo passa. O corpo envelhece. E se você não aprende a cuidar de si com amor, com firmeza, com presença, ninguém vai fazer isso por você. A dona Neide, de 71 anos, passou por isso. Sempre foi o tipo de mãe que estava disponível para tudo. Ajudava em casa, buscava neto, fazia comida, resolvia contas, até mesmo as que não eram dela. Mas, com o tempo, ela foi perdendo o brilho. Parou de ir ao salão, de caminhar, de encontrar as amigas da igreja. Começou a se isolar, e o mais grave, quando alguém a chamava para um passeio ou para fazer algo por prazer, ela dizia não, com uma desculpa qualquer. Mas por dentro, sabia que o motivo era outro. Ela se sentia culpada só de pensar em ser feliz. Foi só depois de conversar com uma psicóloga do posto de saúde que Neide ouviu uma frase que marcou sua vida. Você não precisa se anular para ser amada. Essa frase acendeu algo dentro dela, e pouco a pouco ela foi retomando pequenos prazeres. Uma caminhada no fim da tarde, um café com as amigas, um esmalte novo, um livro leve, uma oração feita com calma. Ela diz que hoje se sente mais viva do que antes e que, ao se cuidar, sentiu que até o amor dos filhos ficou mais leve. Porque o amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Ele respeita o espaço do outro. Se você sente culpa só de pensar em descansar ou se cuidar, escreva aqui nos comentários. Número 4. Tenho dificuldade de me priorizar. Você não está aqui apenas para servir. Você tem valor e merece sim dias de paz, prazer e liberdade. Número 5. Você sente que só é valorizado quando está servindo. Esse talvez seja o sinal mais doloroso de todos. Quando você para pensar, sente que só recebe atenção, carinho ou reconhecimento quando está fazendo algo pelos outros, como se não estivesse servindo, deixasse de ter valor. Esse tipo de dinâmica é cruel, mesmo quando vem disfarçada de afeto. A pessoa deixa de ser vista como pai, como mãe, como alguém com história, e passa a ser enxergada apenas como um recurso, alguém para cuidar, para resolver, para ajudar. E o problema é que, com o tempo, você mesmo começa a acreditar nisso. Começa a sentir que, se parar de ajudar, vai ser esquecido, vai incomodar, vai ser deixado de lado. Foi o que aconteceu com o seu Alfredo, de 75 anos. Durante anos, ele era o porto seguro da família. Cuidava das finanças dos filhos, ajudava nos consertos da casa, levava e buscava netos, fazia compras, resolvia pendências. Era elogiado, admirado, mas só quando estava disponível para ajudar. Um dia, ele precisou dizer não. Teve uma crise de coluna e avisou que não poderia cuidar dos netos naquela semana. A resposta de um dos filhos foi: "Poxa, pai, justo agora que a gente precisa." Aquela frase doeu mais do que qualquer dor física. Ele percebeu naquele instante que estava sendo valorizado apenas quando servia. Depois disso, Alfredo começou um processo de resgate. Passou a participar de um grupo de convivência, conheceu pessoas novas, retomou um hobby antigo, a música. E, mais importante, entendeu que o valor dele não estava no que fazia pelos outros, mas em quem ele é. Você não precisa se provar todos os dias para merecer amor. Você não precisa se doar até se esvaziar para ser importante. O seu valor está em você, na sua história, na sua presença, na sua existência. Se você sente que só recebe atenção quando está fazendo algo por alguém, escreva aqui nos comentários. Número 5. Quero ser valorizado pelo que sou. Seu valor é inegociável. E ele não depende de serviço, esforço ou sacrifício. Talvez esse vídeo tenha doído um pouco. Talvez você tenha se enxergado em mais de um desses sinais. E se isso aconteceu, eu quero te dizer uma coisa com todo carinho. Você não está sozinho. Muitos pais e mães envelhecem acreditando que precisam se anular para serem amados, que precisam servir, calar e aceitar para manter os filhos por perto. Mas isso não é amor. Isso é desequilíbrio. E amor de verdade não deve pesar. Deve acolher. Você merece ser respeitado, merece ser ouvido, merece ter tempo para você. Merece envelhecer com dignidade.
com liberdade para dizer sim quando quiser e não quando precisar. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para outras pessoas que também precisam ouvir essas palavras. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você encontra acolhimento, verdade e conteúdo com base na ciência, feito especialmente para quem tem mais de 60 todo. O conteúdo que você assistiu aqui tem embasamento científico, com referências disponíveis na descrição do vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.